Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo e os próximos 3, então essa série de 4 vídeos, vai ser um mini curso de aprovação de loteamentos. Eu montei esse mini curso para os profissionais da área que tiverem dúvidas e também para estudantes que de repente se interessem por esse assunto, que é um assunto importante, mas como tem muita relação com legislação, essa parte mais burocrática, às vezes o arquiteto ele não se interessa tanto por isso. E é importante se interessar por isso, porque é o que a gente tem que seguir, né? Tanto estando dentro do poder público, analisando, enfim, os loteamentos, quanto fazendo mesmo os loteamentos, que é uma atribuição do arquiteto bem importante. Então vamos lá para mais um vídeo. Então, começando pela parte da legislação mesmo. A gente tem leis nas 3 instâncias relacionadas a esse tema de parcelamento do solo. Então, leis federais, estaduais e municipais. Vamos dar uma olhadinha então em quais leis são essas. A lei federal principal para o parcelamento do solo é a 6766 de 79, que é a lei de parcelamento do solo. Daí a gente tem a lei 10257, que é o Estatuto da Cidade, que ele reforça a questão constitucional da competência do município para legislar sobre esse assunto. Tem a Lei Federal 13465 de 2017, que é conhecida como Lei da REURB, porque ela instituiu a regularização fundiária em nível federal e trouxe outros instrumentos, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E a Lei Federal 12651 de 2012, que é o Código Florestal, que fala mais da parte ambiental. Daí no estado de São Paulo, o que a gente tem que prestar atenção com relação à legislação estadual é a resolução da Secretaria de Meio Ambiente estadual, né? Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é a resolução 72 de 2017, que fala principalmente com relação à reserva de áreas verdes e permeáveis no caso dos parcelamentos do solo. E a lei municipal que eu vou usar nesse curso vai ser a Lei 428 de 2010, que é a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo de São José dos Campos. Embora eu não more mais em São José dos Campos, já morei há algum tempo, mas é uma lei que eu considero bem organizada, então é uma lei que para um curso eu acho que ela serve bastante para dar esse exemplo de como são todos os passos, as definições. Então é essa lei que eu vou usar como base. Nos conceitos é o seguinte, os conceitos eu peguei da própria lei federal 6766, que é a principal lei, que é a lei de parcelamento do solo, que é federal. Então, conceitos. E aqui tem uma observação bem importante para fazer. Loteamento, subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Desmembramento, subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então aqui tem a primeira diferenciação muito grande que às vezes as pessoas confundem. Porque assim, quem trabalha na área já sabe que quando eu vou abrir uma rua nova, eu preciso fazer mediante um loteamento, dividir uma gleba em lotes menores, em porções menores. Se eu tiver que abrir uma rua, eu preciso fazer um loteamento, eu não posso fazer um desmembramento. Mas o que muita gente às vezes confunde, até às vezes dentro das próprias prefeituras, é essa segunda parte do conceito: prolongamento, modificação ou ampliação do sistema viário existente. Isso também precisa fazer mediante loteamento. Então o desmembramento é apenas se eu já tenho uma via, a via já tem toda a infraestrutura, eu tenho uma frente para essa via que me permite dividir esse lote maior em lotes menores. Então, ou uma gleba em lotes menores, e a gente já vai para a diferenciação entre gleba e lote. Mas é importante salientar que mesmo a ampliação, então eu vou falar,
o prolongamento da rua José da Silva. Eu não posso fazer um desmembramento. Se eu tiver que prolongar a via, é loteamento. Bom, continuando nos conceitos, o lote, que eu falei agora recentemente, a diferença entre gleba e lote. Então, o lote é um terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. Aí a diferença com a gleba é o seguinte: a gleba é aquele imóvel, não depende tanto do tamanho. Às vezes a pessoa acha que para eu chamar uma porção de terra de gleba, ela tem que ser muito grande, mas na verdade não necessariamente. Conceitualmente, a gleba é aquela porção de terreno que não passou por um processo de parcelamento do solo. Então ela não foi servida de infraestrutura e muitas vezes ela é grande justamente por isso. A diferença com o lote é essa, é a questão da infraestrutura. O lote, a gente diz que é a menor porção possível de terreno dentro de uma cidade, né? E com certeza a maior diferença entre a gleba e o lote é a questão da infraestrutura. O lote está servido pela infraestrutura básica e a gente já vai para essa parte da infraestrutura básica. Bom, uma outra observação importante que eu tenho que fazer porque ela foi acrescentada muito recentemente. Ela foi alterada na Lei 13.465, que é aquela lei da REURB. Além da regularização fundiária, que aquela lei federal está promovendo, ela fez outros instrumentos, e um deles é o condomínio de lotes. Então é essa parte aqui. O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Isso é uma novidade trazida por essa lei federal, que até então o condomínio ele tinha que ser edificado, então ele tinha que ser o condomínio edilício. E daí é assunto para outro curso, mas essa alteração foi dada na lei federal de parcelamento do solo. Então é importante que a gente fale que agora tem essa novidade. Bom, e o que seria a infraestrutura urbana de um loteamento? Na lei federal fala da infraestrutura mínima, né? É claro que além disso o loteador pode optar por uma questão de mercado, por exemplo, ele pode optar em fazer mais infraestruturas, mas a infraestrutura básica é essa que a gente vai ver agora. Então, a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. E aqui deixa eu fazer um parênteses, aqui fala vias de circulação, não fala vias pavimentadas de circulação. Então, na lei federal não é obrigatória a pavimentação das vias, nem com asfalto, nem com paralelepípedo, de forma alguma. Normalmente essa é uma exigência que consta da lei municipal. Lembra que eu falei? A competência para legislar sobre o planejamento urbano é do município. Porém, o governo federal edita leis gerais. Então, essa lei é um exemplo de uma lei geral, que ela fala da infraestrutura mínima, básica. Isso precisa ser seguido em todos os municípios do país, mas cada lei municipal tem uma exigência diferente. Por exemplo, nessa questão das vias de circulação. Uma outra coisa que às vezes não tem específica na lei, nem na municipal, mas que muitas vezes o loteador quer é com relação à energia elétrica. A iluminação pública, principalmente em questão dos loteamentos fechados, né, de mais alto padrão, o loteador opta por fazer o cabeamento subterrâneo. Às vezes isso está regulamentado na lei municipal e às vezes não. Mas na lei federal é importante que exista a iluminação pública e domiciliar, mas eles não entram no mérito da forma como essa iluminação será feita. E uma outra observação importante é com relação à infraestrutura de habitação de interesse social.
Então, a infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como interesse social consistirá no mínimo de vias de circulação, escoamento das águas pluviais, rede para abastecimento de água potável e soluções para o esgotamento sanitário e energia elétrica domiciliar. Percebe que é muito pouca diferença entre um e outro, mas tem uma diferença básica, que é soluções para o esgotamento sanitário. E lá na outra era esgotamento sanitário. Então isso faz toda a diferença, porque no interesse social eu posso fazer isso de uma forma diferenciada. Não precisa ser a rede, o tratamento, né? Pelo menos no estado de São Paulo, a CETESB, que é a Agência Ambiental Estadual, ela exige que os loteamentos tenham um destino, o esgoto dos loteamentos tem um destino final, uma estação de tratamento de esgoto. No caso do loteamento de interesse social, não necessariamente. Podem ser adotadas outras soluções, desde que o esgoto seja tratado, obviamente, né? Não pode jogar no corpo d'água in natura, isso não é permitido. Bom, agora vamos falar da questão das áreas públicas. Essa questão é a principal briga entre prefeituras e loteadores. Por quê? Porque os loteadores acham que muitas vezes a exigência de área pública ela é abusiva. Não é, porque na verdade, se você for pensar, o loteamento é o momento em que você faz a cidade, é o momento em que você desenha o terreno que não tem nada e onde você coloca infraestrutura nele. E para isso você precisa de sistema viário, você precisa de áreas verdes, precisa de praças, áreas de lazer, área institucional, tudo isso é muito importante para depois aquilo se transformar numa cidade dinâmica, enfim. E essa aqui é onde mora a principal diferença entre o loteamento e o desmembramento na prática, né? A diferença conceitual a gente falou ali para trás, mas na prática, por que os empreendedores preferem o desmembramento? Porque, via de regra, não precisa doar tanta área pública, né? Você não perde tanta área, você aproveita mais área para lote. E quanto mais área você aproveita para lote, mais vale o terreno, porque a área de lote você pode vender. Mas enfim, tem muitas situações em que o empreendedor se vê obrigado a fazer um loteamento. Então, na Lei 428 de 2010, que é aquela lei municipal de São José dos Campos, as exigências para áreas públicas são 35% do total da área da gleba deverão ser destinados ao uso público, distribuídos conforme o que segue: 5% no mínimo para a área institucional, 5% no mínimo para a área verde, 5% no mínimo para sistema de lazer e 20% para sistema viário. E aqui tem uma observação importante da lei federal. As áreas destinadas a sistemas de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade da ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. O que significa isso? Que não adianta eu colocar área institucional que depois não seja proporcional àquela população que eu estou prevendo para aquele local. Existem lugares, como São José dos Campos, que usam a proporção da área total da gleba, e existem municípios, como o que eu moro, que é São José do Rio Pardo, que usam essa proporção de uma maneira diferente. O cálculo é proporcional, mas é de uma maneira diferente. Aqui a lei municipal fala assim, que a área institucional tem que ser uma área X por habitante previsto. E daí, quantos habitantes por lote eu posso prever? Aí vai depender de um índice do IBGE, que aqui atualmente é em torno de 4. Então, 4 habitantes por lote, e eu uso esse cálculo multiplicando por um coeficiente de área institucional, por exemplo. Aqui seria 4,5 metros quadrados por habitante. Em São José dos Campos, é na gleba total. E gleba total significa o total mesmo, o total que eu vou fazer o loteamento, né? Só não conta a área remanescente, que eu pego lá uma gleba e eu não quero lotear ela inteira, eu quero lotear só metade, digamos assim. Então eu deixo a metade como área remanescente e nessa área eu não mexo.
e a outra área é que vai ser o meu 100%, da onde eu vou tirar esses cálculos que vocês viram aqui. Então agora vamos para os conceitos dessas áreas públicas. Esses conceitos estão definidos na lei municipal, tá? Então, áreas institucionais são áreas públicas destinadas à instalação de equipamentos urbanos e comunitários, tais como escolas, creches, postos de saúde, ginásios de esportes, delegacias de polícia, caixas d'água e outros similares, mantidos pelo poder público ou por entidades civis sem fins lucrativos, comprovadamente aptas ao cumprimento de atividades institucionais. Então, aqui na área institucional é onde a gente vai construir os prédios públicos, né? Aqui está bem explicadinho: creche, escola. O que não é área institucional mais? Igreja. Antigamente, podia ser doada a área institucional para instituições religiosas. Hoje em dia isso não é mais permitido. Embora a igreja seja considerada uma entidade sem fins lucrativos e de uso coletivo, ela não é mais considerada um uso comunitário, né? Que está falando ali no começo da definição, equipamentos urbanos comunitários. A igreja não é mais considerada. Inclusive existem cidades, aqui onde eu moro, por exemplo, em que as igrejas receberam essa doação e estão tendo que devolver. A justiça está mandando devolver esses imóveis para o poder público, para ter outras destinações que hoje são entendidas como as destinações institucionais. Mas uma coisa que muita gente às vezes não sabe é que as caixas d'água, os reservatórios de água e as estações de tratamento, tanto de água quanto de esgoto, elas têm que ser instaladas em áreas institucionais. Às vezes a pessoa acha que por ser, por exemplo, tratamento de esgoto, depois que o esgoto é tratado, a água que sai do tratamento de esgoto, ela volta para o corpo d'água. Então, por ter essa proximidade, que ela tem que ser numa área verde, por exemplo, e não é. O tratamento de esgoto e o tratamento de água, elas têm que estar em áreas institucionais, bem como os reservatórios de água, as caixas d'água. Bom, agora vamos para as áreas verdes. As áreas verdes também são motivos de muita controvérsia, porque existem muitos municípios que delegam essa exigência para o órgão ambiental estadual, né? Mas, via de regra, na resolução SMA 72, que é a que regula a área verde para o parcelamento do solo, que é estadual, ela fala assim: se houver supressão de vegetação, deverá ser garantida a preservação da vegetação nativa em área correspondente a 20% da área total. Significa o quê? Se tiver algum corte de árvore, você precisa garantir a vegetação nativa em 20%. Muito bem, e se não houver supressão da vegetação? Tem que garantir a permeabilidade do solo em 20% da área total. Muitos municípios acabam pegando esses 20% e já colocando como obrigação de área verde, o que é permitido, né? Obviamente, o município ele pode ser mais exigente do que as instâncias superiores, ele não pode ser mais permissivo, né? Mas ele pode ser mais exigente. É muito difícil que num empreendimento, por exemplo, um loteamento, você não tenha nenhuma supressão de vegetação. É muito improvável que numa gleba que nunca foi loteada, nunca foi parcelada, você não tenha pelo menos uma árvore que você tenha que suprimir. Então, normalmente, o que se exige é que seja mantido pelo menos 20% da área total da gleba com a flora nativa. Então, aí vamos para a definição de área verde. Espaço livre de uso público, com restrição de uso, onde a prioridade é pela manutenção e restauração florestal. E aqui eu quero chamar a atenção para mais uma diferença muito importante, que também existem profissionais que confundem bastante a questão da área de lazer, o sistema de lazer, com a área verde. Então, área verde é uma área de preservação. Ela é uma área que existe para preservar e restaurar as áreas vegetais. O sistema de lazer, embora ele também tenha características de permeabilidade do solo, de recomposição de flora, a principal função dele é outra, que é o que a gente vai ler aqui. Sistema de lazer.
espaço livre de uso público que desempenha funções recreativas, esportivas e de lazer, no qual se admite a implantação de equipamentos de lazer, quadras poliesportivas, pistas de skate, playgrounds, quiosques, praças e mobiliários urbanos. Então, assim, o sistema de lazer não é a área institucional, onde eu vou ter o posto de saúde, a escola, a creche, mas também não é a área verde. Porque na área verde, a rigor, eu não posso construir nada. Nem um quiosque, praça, não é para ser feita em área verde, é para ser feita em sistema de lazer. Porque é no sistema de lazer que eu posso colocar o mobiliário urbano, posso colocar um calçamento, posso colocar iluminação pública, né? Posso fazer um paisagismo diferenciado. Na área verde não. De preferência na área verde eu vou colocar o que? Vegetação nativa para recompor a flora original da área. Bom, gente, eu espero que vocês tenham tirado aí algumas dúvidas. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre as áreas quadras, lotes, vias de circulação e vamos começar a falar sobre o trâmite de aprovação dos loteamentos, com base, repetindo, na Lei Municipal de São José dos Campos, que não é onde eu moro hoje, mas que é uma lei que eu acho que tem tudo mais explicadinho, assim, as fases, todo o método de como que você aprova um loteamento, desde lá do requerimento até a fase final de aprovação e de quando a pessoa pode construir dentro do lote dela. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir bastante. Quinta